Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar aqui meu assessor Jovino, está aqui presente, os voluntários, secretárias aqui presentes e demais pessoas aqui presentes, nossos vereadores e vereadoras. 3 de outubro de 2022, sessão ordinária número 34. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Adailurte. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Ilimar Vesper. Presente. Ivone Chilive Guilherme. Presente. Joélio Albert. Presente. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Presente. Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. E Valdivino Mansky. Presente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas para a sessão de hoje se encontra em livro de Salmo 16, versículo 1 a 11, que passa a fazer a leitura. Guarda-me, ó Deus, pois em ti tenho segurança. Tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidades para sempre. Convido para um momento de silêncio, faço o falecimento de Robson Hatzke, ocorrido dia 28/9, do Lindomar Hartwig, ocorrido dia 2/10, e do Floriano Reinholz, ocorrido dia 2/10. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária número 33, realizada no dia 26 de setembro de 2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para a secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, senhora Neucelina Espíndola, convocada a pedido do vereador
Luciano Alves da Silva, para prestar esclarecimentos sobre a fala do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Océsio Pinheiro Lopes, na tribuna livre do dia 5 de setembro de 2022, no qual fez estender alguns servidores solicitaram ajuda para a cesta básica, alegando estão passando dificuldade financeira. Cumprimento o excelentíssimo presidente, Elmar Francisco Tom, e ao cumprimentá-lo, eu estendo os meus cumprimentos aos demais senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial cumprimento também os ouvintes da Rádio Pomerana FM e aos internautas que acompanham essa sessão aqui. Quero também cumprimentar os servidores da Secretaria de Assistência Social aqui presente. E, em nome da Cirlede, enquanto presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, cumprimento as demais pessoas aqui presentes neste plenário. Bem, como o presidente já disse, eu fui convocada aqui para estar explicando, esclarecendo a fala do presidente do Sindicato de Servidores Públicos, senhor Océsio Pinheiro Lopes, na tribuna livre do dia 5 de setembro de 2022, no qual fez-se entender que alguns servidores solicitaram ajuda para cestas básicas, alegando estar passando dificuldades financeiras. Ele fez esta colocação aqui, bem como ele afirmou que servidor público não tem direito a receber o benefício eventual cesta básica. Mediante esta convocação, posso afirmar que a fala do senhor presidente Océsio não condiz com a realidade dos atendimentos que nós realizamos nos serviços socioassistenciais. Até porque nós temos, sim, servidores que foram atendidos pela Secretaria de Assistência Social com o benefício cesta básica. Mediante isso, nós não podemos aceitar que, nesta tribuna, sejam trago informações que não são condizentes com a realidade. Nós temos que vir aqui e falar a verdade. Mediante isso, eu não fiquei satisfeita com a afirmação, que era muito séria e grave ao mesmo tempo. Eu procurei, no dia seguinte, o presidente do sindicato, para poder entender esta afirmação que ele fez aqui naquele dia. E, ao conversá-lo juntamente com duas servidoras da secretaria que me acompanharam na ocasião, ele me informou que, no dia 5 de janeiro de 2022, quando ele assumiu a presidência, um profissional, assistente social, esteve no sindicato, acompanhado de uma servidora, solicitando ajuda com relação à cesta básica. E, no momento, agora em setembro, ele também estava fazendo uma campanha para uma outra servidora, que ele não quis expor o nome para nós ali, e tampouco ele também não quis nos informar quem foi esse profissional, porque ele precisaria primeiro solicitar a permissão deste profissional para, então, me repassar o nome. Mediante isso, eu perguntei a ele se ele não teve, na ocasião, interesse de buscar as informações necessárias junto ao setor da Secretaria de Assistência Social, uma vez que ele estava com servidores necessitando desse benefício. Ele realmente afirmou que ele nunca buscou essa informação e simplesmente ele tomou as devidas providências ali, fazendo a campanha junto aos sindicalizados. E isso me preocupa porque, como ele não nos repassou a informação de quem era este profissional e de quem é a servidora ou servidor que estava necessitando desta ajuda, nós não sabemos, Luciano, se este servidor ou servidora chegou no CRAS para buscar o atendimento junto com o assistente social, porque quem concede o benefício é o assistente social ou a equipe psicossocial que atende o PAIF e PAEF. O que eu tenho a dizer aqui nessa noite é esses esclarecimentos, porque eu não consegui tomar nenhuma providência por falta de informações
concretas por parte do presidente do sindicato. Porque, com certeza, se realmente isso ocorreu, nós precisamos tomar algumas providências. Mas, enquanto eu não obtiver as informações corretas, eu não posso tomar nenhuma providência e nem ajudar essa pessoa que tanto busca ajuda no sindicato. Então, eram esses meus esclarecimentos, presidente, e me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que forem necessárias. Boa noite, secretária. Boa noite. Antes de eu trazer algumas perguntas, eu gostaria de pedir ao Fernando, por favor, que exibisse um vídeo no qual eu passei para ele agora há pouco. Por gentileza, Fernando. Eu não queria expor aqui, mas essa semana nós estamos arrecadando gêneros alimentícios para ajudar uma servidora. E sabe o que eu recolhi uma semana inteira? Um pacote de arroz fechado, um pacote de arroz aberto, 1 quilo de macarrão, uma lata de óleo. É isso aí que eu recolhi. Pois bem, senhoras e senhores aqui presentes, colegas vereadores, mediante essa fala do presidente do sindicato, aqui nessa tribuna, eu pedi gentilmente ao presidente que fizesse a convocação da secretária, que, por sua vez, informou que não poderia vir na próxima sessão, pois tinham outros compromissos agendados. Eu tenho algumas perguntas, depois eu vou fazer algumas colocações. Porque essas informações são graves. O município tem uma secretaria que fornece esse tipo de trabalho a quem precisa. E aqui nessa tribuna, embaixo dos nossos narizes e olhos, diga-se de passagem, vem uma informação que tem servidor público passando por necessidade e a gente precisava tomar alguma decisão, alguma atitude quanto a isso. O intuito da convocação foi para esclarecer a todos essa situação. Pois bem, quantas famílias, secretária, são atendidas atualmente com esses benefícios, hoje em nosso município? Luciano, que acontece? Eu tenho até aqui um esboço de quantas cestas básicas foram concedidas por mês no ano de 2022. Dos outros anos eu não trouxe, mas nós temos essas informações na vigilância socioassistencial. Se os senhores quiserem, estão convidados a ir lá, conhecer todos os registros que nós realizamos. Então, no mês de janeiro, foram atendidas 114 famílias com cesta básica. Fevereiro, 101 famílias, março, 120, abril, 104, maio, 97, junho, 114, julho, 107 famílias, agosto, 106 famílias, setembro, 100 famílias. E dessas famílias, a informação que eu tenho por parte do setor, nós já atendemos 6 servidores, só no exercício de 2022 até o presente momento. Então, quem busca o atendimento no CRAS, ele tem sido atendido, sim. Agora, quem não chega lá e também não nos é repassada a informação de quem está precisando, fica difícil nós viabilizarmos um atendimento para essa concessão. Então, no total, foram 963 famílias até o momento atendidas. De janeiro de 2022 a setembro. Até o atual momento. Isso. Obrigado por essa resposta. Todos nós aqui somos sabedores, e talvez aqueles que não, é preciso alguns requisitos básicos para serem atendidos pelo programa. Fato, secretária? Isso. Neste mês que o presidente do sindicato esteve aqui, alguma família de servidor público ou algum servidor público procurou a Secretaria de Ação Social? Eu procurei me informar na semana passada com a coordenadora Daniela, que está aqui no plenário, e ela, até o presente momento da semana passada, não tinha ninguém procurado ainda esse atendimento, nenhum servidor, diga-se de passagem. Pois bem, eu teria mais 3 perguntas, mas eu vou encerrar minhas perguntas por aqui, porque o que se tem aqui é muito grave. Uma afirmação
que um servidor procurou o sindicato para receber ajuda, e diga-se de passagem, quem tem fome tem pressa, mas eu acredito, na minha humilde opinião, senhores, vocês não são obrigados a concordar comigo, mas o mínimo que o sindicato teria que ter feito é procurar a secretaria responsável para que a mesma tomasse a atitude. Para que a mesma buscasse, dentro dos requisitos, atender a solicitação daquela família. Se são atendidas todas essas famílias, com certeza essa família que procurou ajuda no sindicato seria atendida pela Secretaria de Ação Social. Então, presidente, precisamos tomar algumas atitudes e precauções quanto às pessoas que vêm aqui tentar fazer politicagem em cima de política séria, gente. Não se pode permitir jamais isso. Uma vez que a secretária já disse que procurou o presidente para que o mesmo informasse a família que foi lá procurar, e até o presente momento não foi informado. Não. Inclusive, como eu fui lá pessoalmente, eu disse para ele ainda, se o senhor não quiser falar aqui comigo por conta da presença das outras duas servidoras, o senhor pode falar em particular comigo, que eu tomarei as providências. Aí eu falei, qualquer coisa, você me liga, eu venho aqui em outro momento sozinha para o senhor me repassar a informação. Como passou-se uma semana, no dia 12 de setembro, eu fiz um ofício solicitando por escrito essas informações. Porque, quando eu estive lá pessoalmente, ele disse o seguinte, que quando eu viesse aqui nessa tribuna, que eu falasse que foi um mal entendido. Mas, a partir do momento que o trabalho está sendo colocado em evidência de forma errônea, eu não posso aceitar que foi um mal entendido, porque está colocando em xeque toda a atuação da equipe de profissionais que nós temos nos serviços, que conduzem os trabalhos com muita seriedade e comprometimento. Então, diante disso, eu ainda aguardo a resposta por escrito do presidente, que até o momento não me respondeu o ofício. Não, não foi um mal entendido, não. Foi um ato irresponsável de tentar denegrir a imagem de profissionais, inclusive, que estão lá trabalhando sério. Então, não se pode. É preciso vir nessa tribuna, ter cuidado com aquilo que se faz e fala. Porque, se fosse o fato de nós, enquanto vereadores e vereadoras aqui presentes, de fiscalizar o Executivo para que corrigisse essa situação, faríamos. Mas se não tivesse sendo prestado o serviço. E o serviço está sendo prestado, sim. Por hora é só. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, secretária. Obrigado a toda a equipe que te acompanha aqui. Ali presente, conheço vários desses profissionais que atuam nessa área. Inclusive, eu gostaria de deixar um recado àquelas famílias que tanto precisam. Por favor, procure a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento. É Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. Isso. Quem necessitar de alguma ajuda, seja qualquer benefício, que nós não temos somente o benefício cesta básica, nós temos 11 benefícios que são concedidos, que eles busquem um agendamento junto ao CRAS para que eles possam passar pelo atendimento com assistente social. E lá, sim, vão passar para os profissionais, para pegarem os requisitos básicos, para que possam ser atendidos. E, se Deus quiser, todas vocês, famílias que necessitam desse trabalho, vão ser atendidas, sim. Fica aqui, então, o meu descontentamento com essa fala do presidente do sindicato, que, infelizmente, foi muito infeliz na fala. Não se pode jogar ao vento uma coisa que está gravada aí para o mundo inteiro ver. Enfim. Muito obrigado. Boa noite, secretária. Eu que agradeço. Pois não, vereador? Oi. Secretário, primeiramente eu quero te agradecer por você ter vindo. Você tinha outros compromissos agendados já quando o Luciano pediu a convocação. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês na secretaria, que é uma secretaria que a gente não veja reclamações. E, como o Luciano aqui mesmo falou, isso não foi
como ele disse, que foi tipo assim, como se fosse um equívoco que ele falou, ele estava sabendo o que ele estava falando. Então, ele queria denigrir a imagem da Secretaria de Ação Social, da Secretaria, e da administração pública. Mas eu acho que sim, isso foi feio para ele, por ele ser presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, e ele é conhecedor das leis, ele entende, ele não é uma pessoa que é leigo nessas coisas. Então, eu acho que da maneira como ele agiu aqui, ele tinha que ter te procurado e passado, ele não precisava falar o nome da pessoa para as outras pessoas, mas passar para você e pedir para você localizar essa família e ajudar. Então, e outra coisa, eu já ajudei tanta gente na minha vida, mas eu jamais vim ao público falar que eu fiz isso, aquilo. Isso é feio. Uma pessoa recolher ainda mais alimentação e depois vir numa Câmara Municipal, numa tribuna livre para aparecer, para falar para a população que ele está recolhendo comida para alguém. Eu acho assim, muito baixo de uma pessoa que tem à frente, que foi eleito pelos funcionários públicos, para representar os funcionários e fazer um papelão desse. Mas obrigado pelo seu trabalho e continua com o seu trabalho belíssimo que todos vocês naquela secretaria estão fazendo até hoje. Obrigado, vereador, estamos à disposição. E quando chegar qualquer munícipe até os gabinetes dos senhores e das senhoras, encaminhem, liguem, entrem em contato conosco. Eu tenho alguns vereadores aqui que fazem contato constantemente comigo. Nós tentamos viabilizar o atendimento. Às vezes são atendimentos que precisam ser feitos em domicílio, então a equipe sempre tem prontamente, né, tomado as providências, tem realizado os atendimentos, porque isso é natural. É natural as pessoas se deslocarem e virem até os gabinetes dos senhores, como eles vão também no gabinete do prefeito, mas é só vocês, né, nos encaminharem eles ou entrarem em contato conosco, que automaticamente nós tomamos as providências necessárias daquilo que aquele ou aquela munícipe estiver necessitando. Eu mesmo já o fiz. Isso. E fui atendido. E estamos lá para isso, para atender. E, com relação aos benefícios, algo que me chamou a atenção também aqui no dia, uma colocação feita pela, então, vereadora Ivone, foi com relação ao quantitativo. Esse quantitativo, eu não sei de onde a senhora obteve essa informação, mas ela também não condiz com a nossa realidade. Então, a gente precisa, como disse o Luciano, tomar muito cuidado com as informações que nós colocamos aqui neste plenário e nessa tribuna, porque é um trabalho muito sério que nós conduzimos lá na ponta. E a política de assistência social é para quem dela realmente necessita. Então, nós temos, sim, uma cota mensal, onde nós destinamos para os equipamentos, e eu posso afirmar para os senhores que, até o momento, não foi utilizado toda a cota disponibilizada. Tenho aqui presente a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que, no mês passado, inclusive, no mês de agosto, nós estivemos na reunião para apresentar o quantitativo e solicitar autorização para que nós ou permanecêssemos com esse quantitativo, ou, se o Conselho, naquela ocasião, gostaria que nós aumentássemos esse quantitativo. E, ao expormos as planilhas, eles perceberam que nós tínhamos bastante saldo, né? Alguns sugeriram para diminuir, eu falei, não, vamos, pelo menos, então, manter para que a gente possa, né, providenciar o nosso pedido para o exercício de 2024. Então, assim, não condiz, e a gente tem atendido São João de Garrafão tranquilamente, de acordo com a demanda que ali aparece para nós. Sobre isso mesmo que eu ia pedir parte. Posso? Pode. Boa noite. Primeiramente, agradecer também à equipe. Todas as vezes que a gente recebeu demandas aqui dentro, no gabinete, a gente encaminhou prontamente, sempre não voltou nenhum questionamento de lá, sempre foram bem recebidos, né? Meu assessor estava me escrevendo aqui agora. Então, assim, a equipe está fazendo o papel dela. Realmente, lá no Garrafão, às vezes encaminhamos situações para lá, temos, sim, dificuldades. Teve uma vez que um funcionário de lá me respondeu
que veio só 6 cestas básicas. Aí por isso que eu falei, não sei como funcionam essas demandas, se é o que eles pedem, a necessidade que eles pedem por semana ou por mês, como é que funciona isso. E muitas vezes famílias que realmente precisam são negadas. E eu não sei se é, às vezes, a equipe que tem que ser melhor estruturada, a equipe tem que ser melhor trabalhada, instruída, né? Porque aqui embaixo eu não tenho problemas, lá em cima eu tenho problemas com isso. Então, tem que ver essa situação. Por isso eu citei, porque nós encaminhamos uma pessoa para lá, e são pessoas que gostam de fazer barraco, de botar o nome da gente na reta, de falar na rua, que, né, tem gente lá dentro pegando cesta básica que não precisa, e quem realmente precisa não está pegando. Então, foi por isso que eu citei, quando eu liguei para lá, eles falaram que só tinha vindo 6 cestas básicas. Tá. Então, vamos esclarecer para ficar as coisas bem esclarecidas, para não gerar dúvida, nem para os senhores vereadores e senhoras vereadoras, como para a população em geral. O que acontece? Nós temos um veículo doblô no São João do Garrafão. E, quando ele busca os benefícios, a cesta básica aqui embaixo, realmente ele só consegue transportar 6 cestas básicas, no máximo 8. Por conta do tamanho. Se os senhores forem lá na secretaria, nós podemos mostrar para os senhores e senhoras como que é a cesta básica que é fornecida, quais os itens que contém e qual o tamanho dessa cesta básica. Então, realmente, por viagem, o motorista só consegue levar, no mínimo 6, no máximo 8, se ele não tiver outro material também para estar levando. Agora, no total, nós temos o quê? Disponíveis por mês, 130 cestas. Essas 130 cestas, elas são disponibilizadas para o CRAS da sede, 90 cestas, o CRAS de São João de Garrafão, 25 cestas, e o CREAS, 15 cestas. Com relação ao atendimento, a concessão ou não do benefício, isso é uma avaliação do profissional assistente social. Ele que faz a avaliação socioeconômica da família. E ele tem autonomia de conceder ou não este benefício. Então, assim, eu não tenho como intervir no atendimento. Eu preciso acreditar que a equipe está ali fazendo o atendimento conforme preconiza a nossa Lei Municipal 2409, de 2020, onde estabelece os critérios. Se caso a família não atende os critérios, com certeza a vereadora, a técnica ou o técnico não vai conceder o benefício. Então, assim, é essa a nossa demanda, é esse o nosso quantitativo que nós temos disponibilizado e que, até o princípio, tem sido suficiente. Neucelina. Oi. Boa noite. Boa noite. Neucelina, eu vou deixar aqui publicamente o meu agradecimento a você, a Vanderleia, Silas e toda a equipe, devido às várias vezes que vocês me atenderam. À noite, final de semana. O último atendimento que eu me recordo foi dia 20/9, que tinha um jovem de nome Tauan e estava com transtornos mentais em Rio Pocimosa, e já era noite. Recebi a informação de um morador lá, do Zico, e repassei para você, que imediatamente passou para a Vanderleia, que depois me retornou dizendo que Silas já estava conduzindo ele para a região de Domingo Martins. Então, são gestos assim que ficam. São esse cuidado aí. E venho aqui deixar novamente o meu agradecimento. Entendeu? Porque mexer com pessoas e pessoas com problemas ainda psicológicos tem que ter muita força de vontade, muito carinho. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, vereador, e nós estamos sempre à disposição para atender aquilo que estiver ao nosso alcance, nós sempre o faremos. Boa noite. Boa noite, Sanderleia. Boa noite, Neucelina. Desculpa. Como é que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, sim, elas podem pedir uma cesta básica? Elas devem ir até o CRAS, solicitar um agendamento para atendimento com assistente social. Aí o assistente social vai fazer todo o atendimento, vai verificar a necessidade, que às vezes a família não só necessita do benefício eventual, cesta básica ou outro benefício. Ele, às vezes, também precisa de outros encaminhamentos para outras políticas,
né, para a política da saúde, educação, de planejamento, que tem como responsabilidade a parte de habitação. Então, o atendimento é feito por completo, mas ele busca esse atendimento no CRAS. Muito obrigado. Me responde mais uma coisa. Quando que esse benefício é concedido ou negado? Não entendi. Tá, a pessoa vem até vocês. Isso. Faz um pedido. E quando que ela é negada ou... Quando ela não atende os critérios estabelecidos em lei. Mas, assim, é raro isso acontecer, vereador. Todos os atendimentos que demandam esta situação têm sido atendidos. Tá. E essas cestas básicas que estão sendo distribuídas, são para pessoas carentes ou em alguma situação delicada? Existe alguma adversa sobre isso? Os benefícios são concedidos para famílias ou indivíduos que estão em vulnerabilidade social temporária e de acordo com a avaliação socioeconômica que o profissional assistente social realiza no ato do atendimento. Então tá, muito obrigado, hein? Por nada. Mais alguma pergunta? Quero, para encerrar, convidar, né, aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, para que conheçam, né, os nossos serviços, para entender como que ele funciona, de que forma ele funciona, até ver, né, os nossos depósitos, os benefícios eventuais que nós temos ali, como eles são concedidos, né, qual o quantitativo que contém cada item. Então, eu convido os senhores para virem, né, conhecer o nosso trabalho, receberemos os senhores e as senhoras com o maior prazer e estamos aí para esclarecer aquilo que for necessário. Né? Peço desculpas, presidente, que eu não pude estar na data da convocação, mas eu já tinha realmente 2 compromissos que eu não tinha como faltar, mas eu me coloquei à disposição para estar aqui hoje, e aqui estou, e espero ter atendido os senhores nos esclarecimentos conforme solicitado. No mais, eu agradeço a oportunidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 663/2022. Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, 20 de setembro de 2022. Encaminha projeto de lei número 63/2022, que dispõe sobre a regulamentação de corte emergencial de árvore em risco iminente de queda. A Sua Excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, solicitações de retiradas de árvore com risco de queda são frequentes neste município. Entretanto, não há um rito que regulamente o corte. Não obstante, a administração pública municipal não pode se eximir do dever de evitar risco ao cidadão, havendo a necessidade de se disciplinar e normalizar este tema. Por isso, o projeto de lei sobre apreciação é a ferramenta oportuna e ideal para solucionar esse problema, que pode gerar consequências danosas aos munícipes. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, projeto de lei complementar número 33/2022. Reajuste os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal. Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados no percentual de 12,13% os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal a partir de 1/11/2022. Artigo 2º. O percentual de 12,13% de que se trata
O caput do artigo 1º repõe integralmente os índices inflacionários apurados pela IPCA/IBGE nos meses de maio de 2021 a abril de 2022. Inclusive, artigo 3º, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Jetibá deverá obrigatoriamente excluir os servidores do Poder Legislativo quanto à reposição inflacionária dos meses de maio de 2021 a abril de 2022. Inclusive, artigo 4º, fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a atualizar as tabelas dos vencimentos de que tratam o artigo 5º, parágrafo único, anexo 1 e 2 da Lei Municipal número 1633/2014 e artigo 24 da Lei Municipal número 1945/2017. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias em execução no corrente exercício fiscal pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/11/2022. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 3 de outubro de 2022. Presidente, Omar Francisco Tom. Ivone Chilive Guilherme, primeira vice-presidente. Rogério Chereiro, segundo vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. E Limar Vésper, segundo secretário. Justificativo. Projeto de lei complementar número 33/2022, que reajusta os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Lei Municipal número 2568/2022, de 14 de 6 de 2022, autorizou a concessão da revisão geral dos salários, vencimentos e proventos do pessoal e dos subsídios dos secretários municipais e demais agentes públicos, no percentual de 5,66%. Repondo os índices inflacionários do IPCA/IBGE até o mês de abril de 2021. Inclusive, ficaram então pendentes as reposições inflacionárias sobre os vencimentos de salários, proventos e vantagens correspondentes ao período de maio de 2021 a abril de 2022, no percentual acumulado de 12,13%, conforme demonstrativo abaixo. Com fundamento no princípio da autonomia dos poderes legislativo e executivo, e não obstante harmônicos entre si, conforme estabelece o artigo 2º, e no exercício de sua competência privativa, inserida nos incisos 3, 4 do artigo 35 da Lei Orgânica, a Câmara Municipal propõe a reposição dos índices inflacionários medidos pelo IPCA e IBGE referente aos meses de maio de 2021 a abril de 2022, aos servidores efetivos e comissionados, estabelecendo o valor real dos vencimentos e vantagens apurados no referido período. Compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor projetos de leis que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara Municipal e fixem os respectivos vencimentos conforme assentado no artigo 32, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, com a sanção do chefe do Poder Executivo Municipal. Atendendo às disposições dos artigos 16, inciso 1 e 2, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá declara: primeiro, que os gastos totais com o pessoal do Poder Legislativo no período acumulado de janeiro a junho de 2022 atingiram o percentual de 1,73%, limite de 6% da receita corrente líquida do município. Segundo, que a reposição inflacionária proposta atinge os seguintes montantes com os gastos com o pessoal, incluindo os encargos previdenciários. Cargos efetivos. Aumento dos gastos com o pessoal no exercício de 2022, dezembro de 2022, R$ 39.081,60. Aumento de gasto com o pessoal no exercício de 2023, R$ 234.489,60.
aumento de gastos com o pessoal no exercício de 2024, R$ 234.489,60. O presidente da Câmara Municipal declara que a Câmara Municipal dispõe de dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para atender às despesas decorrentes desta lei, sendo compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Aprovado esse ano, projeto de lei complementar pelo plenário da Câmara Legislativa, o autógrafo será submetido à sanção do prefeito municipal nos termos do artigo 34, caput da lei orgânica. Portanto, a mesa diretora apresenta ao plenário o incluso projeto de lei complementar devidamente justificado, atendendo às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica, e espera a aprovação, atendendo aos interesses do Poder Legislativo e dos seus servidores, tanto ocupantes de cargos efetivos quanto aos cargos comissionados. Santa Maria de Jetibá, 3 de outubro de 2022. Presidente, Omar Francisco Tom. Ivone Chilive Guilherme, primeiro vice-presidente. Rogério Xerede, segundo vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Requerimento número 19/2022. Requer a Vossa Excelência, o presidente Omar Francisco Tom, que seja incluído na ordem do dia para discussão e deliberação do plenário, conforme os artigos 80, inciso 7, 102, parágrafo único, no inciso 2, 107, inciso 6, 7. Parágrafo 1º e 2º, 128, inciso 2, parágrafo único, 130, inciso 5. Parágrafo 1º e 135 do requerimento interno, a convocação do senhor secretário de Obras e Infraestrutura, o senhor Paulo Emílio Anholz, para esclarecimento referente à ponte entre Rio Bonito e Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 29 de setembro de 2022. Vereador Rogério Xerede. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, requerimento número 20/2022. Assunto: requer convocação do senhor secretário de Obra e Infraestrutura, Paulo Emílio Anholz, para prestar esclarecimento. A sua excelência, vereador Omar Francisco Tom, presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo do presente para vir à vossa presença, de vossa excelência, requerer a convocação do seu secretário de Obras e Infraestrutura, o senhor Paulo Emílio Anholz, para nos trazer um levantamento das obras em execução de pavimentação por meio de calçamentos, bem como os esclarecimentos dos andamentos dos mesmos. No município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, respeitosamente, Ivone Chilive Guilherme, vereadora. Encaminhe os projetos de leis para as comissões para análise e parecer. Os requerimentos seguem para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador, Rogério Xerede. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente Elmar Francisco Tom, Ivone Chilive, Luciano Alves da Silva. Em nome de Ilimar Vespe, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome de Neucelina, cumprimento os demais aqui presentes. Pois bem, senhoras e senhores, no dia 26, segunda-feira passada, uma das pautas aqui da participação foi a questão da segurança pública. Pedimos aqui, urgentemente, policiamento, reforço efetivo para Santa Maria de Jetibá e região. No dia 29, quinta-feira, Santa Leopoldina foi alvo de assaltantes. Passaram noites de terror lá, momentos de terror. A nossa pequena e pacata cidade de Santa Leopoldina sofreu momentos ali que serão jamais esquecidos por aquela população. Então, por que a gente fica aqui batendo na mesma tecla? Efetivo, efetivo. Para inibir esse tipo de situação. Para inibir que os assaltantes venham para a nossa região. No dia 1º, a polícia rapidamente agiu em resposta a esse horror que eles fizeram em Santa Leopoldina e tiveram 4 assaltantes presos, 5 mortos em confronto com a polícia. Então, reagiu, vai morrer mesmo. Isso, vou chegar lá. Hoje, dia 3, recebi do sargento Kempim a importante notícia que os outros 2 que estavam foragidos também foram detidos. Então, parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal, todos os agentes de inteligência da CESP, por esse brilhante trabalho.
Só o que nós queremos é que não aconteça. É um modo de evitar o aumento de efetivo. Então, fica aí, novamente, o meu pedido para todas as autoridades responsáveis, começando do governo do Estado, que é o nosso chefe maior, para que olhe com bons olhos para Santa Maria de Jetibá e região. Não podemos ficar à mercê dessa bandidagem. Graças a Deus, nenhum policial foi ferido, nenhum civil foi ferido. E é isso aí. Pelo menos esses 5 aí que foram, eu tenho certeza que não sai na audiência de custódia. Boa noite. Nós temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Omar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, os demais vereadores, a vereadora. Em nome da Neuceline, cumprimento os demais aqui no plenário, doutor Luiz Mil. Quero dizer que ontem foi um dia muito especial, onde a gente foi para escolher o presidente da República, os deputados, senadores, governadores, e vamos ter segundo turno no Espírito Santo e também a nível nacional para presidente da República. Mas eu quero aqui parabenizar a população de Santa Maria de Jetibá e principalmente a região centro-serrano, que conseguimos eleger o nosso deputado Adilson Espíndola, né, que vai agora para o segundo mandato. Ele teve pouco mais de 22 mil votos, merecidos pelo trabalho que ele vem fazendo, né, Rogério Schroeder? E que Deus ilumine ele, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, que olha para o município e corre atrás das coisas que o município precisa. Também quero aqui parabenizar os dois, a vereadora e o presidente dessa casa, que também concorreram a candidato a deputado estadual. Parabéns pela coragem de você enfrentar uma candidatura para deputado estadual. Né, nós tivemos 2 vereadores concorrendo e tiveram, né, a votação, talvez não tão bem, porque nós temos um deputado aqui em Santa Maria, mas só por vocês terem vindo, presidente Mazem, vocês mostraram que tem coragem para enfrentar uma eleição. Isso não é fácil. Eu espero, Mazem e Ivone, e Rogério Schroeder, Valdivino Mantos, todos nós vereadores, que isso aconteça daqui 2 anos, para dar mais opção à população. Não botar só 2 candidatos a prefeito aqui em Santa Maria. Nós temos hoje praticamente 50 mil habitantes e tem que vir 4, 5, 6 candidatos a prefeito. Né, Rogério? Vamos fazer isso. Eu acho que se quem gosta de política, quem quer mexer com política, vamos encarar isso aí para dar opção para a população escolher. Muitas vezes tem 2 candidatos e você não tem vontade de votar em nenhum. Mas aí, quando você tem mais opção, eu acho muito legal. Isso é democracia que nós tivemos aqui em Santa Maria. Teve mais candidatos, acho que teve até mais um outro candidato aí, o pastor Rodrigo, o Nelson Metin, que é ex-vereador, aliás, desculpa, tinha esquecido, ele também foi candidato. Então, acho assim, parabéns às pessoas que tiveram a opção de escolher o deputado deles, e a Adilson, como ele, né, tinha um trabalho feito, fez um belíssimo trabalho no primeiro mandato, ele teve êxito e conseguiu se reeleger. Mas parabéns a vocês que vieram candidato e que continuam nessa luta aí, e bola para frente. Não deu para ganhar, mas a vida continua, e quem sabe daqui 2 anos, daqui 4, é desse modelo. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown. Quero cumprimentar o presidente, Omar Francisco Tom, e também aos demais da mesa, os colegas vereadores e as vereadoras, e o público aqui presente, secretários, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Que me traz aqui também na tribuna, agradecer a todos os eleitores que votaram na deputada Janete Sá, que eu apoiei ela, não pude apoiar os demais colegas vereadores aqui nesse município, que eu já tinha compromisso com ela, né? Aí vocês também, era um voto muito merecido, mas infelizmente eu já tinha compromisso, e também o nosso deputado Adilson foi reeleito também, novamente, e como a Janete teve 1.232 votos aqui, né, nesse município novamente, ela vai contribuir novamente com nós aí. O total, ela teve 25.846 votos. Agradecer a todos.
E também, o que me traz aqui, vou pedir ao Fernando para me passar uma imagem aí, sobre o correio lá de Rio Posmoser, que eu fui cobrado ali. Olha só, à frente do correio tem aquele buraco ali e também o calçado lá danificado. Eu até tirei foto hoje, passei aqui para a câmera passar. Fui cobrado das pessoas, na verdade, semana retrasada, acho que caiu uma senhora ali, precisou ser levantada. E ali nem acesso a cadeirante não tem ali, daí. Você é um cadeirante, se você for lá um dia no correio, você não vai ter acesso ali. Só que eu já cobrei isso, o secretário Lindomar Berge hoje, ele me atendeu muito bem, ele me prometeu que semana que vem eles vão resolver. Eu falei com ele que a pessoa que me passou já tem um protocolo lá desde 2019, ano passado, 2021, foi cobrado novamente, só que até agora não foi feito nada, mas hoje eu passei para ele, a quem me ouviu aqui hoje à noite, que ele me prometeu que semana que vem ele vai resolver aquilo lá, porque o negócio está feio lá. E também quero... Vereador Cláudio, me permite a parte? Gostaria muito, assim, a Vossa Excelência questionou aí sobre o calçadão, que desse uma olhada também daquele calçadão que vai para São Luís, até no Poço Manancial, a situação que está ali. Ali anda gente, pessoas de idade, cada buraco que tem no meio daquele calçadão. E eu já questionei sobre isso, eu gostaria muito que eles pudessem revisar aquilo rapidinho, para não ter problema de acontecer de uma pessoa de idade cair, quebrar uma perna, ou quebrar um braço, ou talvez até situações mais difíceis de acontecer. Então, já questionei isso, é coisa fácil para resolver. Que bom, vereador, questionou sobre isso. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que nós temos que cobrar. Os secretários estão lá para isso. Muito obrigado. O Lindomar explicou, na época, quando foi feito o protocolo, ele ainda não era secretário na época, né? Ele não estava ciente daquilo lá, ninguém não tinha passado para ele ainda. Ano passado, quando foi cobrado, ele também não estava na secretaria ainda. E ele falou que vai resolver, e eu também quero tirar foto daquilo lá. Se for feito semana que vem já, eu quero também tirar foto daquilo lá e mostrar também aqui novamente para a população que realmente foi feito. Agradecer ele também. E agora eu quero pedir outras fotos lá da região de Alto Santa Maria, onde vai para Rio Lamego. Aquela valeta ali, que tá lá, já foi cobrado um monte de vezes por Secretaria do Interior, e até hoje não foi feito nada. Aqui nas fotos nem parece que está tão ruim, mas ali é uma valeta enorme, carro pequeno se apoia, quase nem tem como passar, e caminhão, ali passa muito caminhão de mercadoria pesada, de gengibre, os caras que carregam repolho, e quase eles têm que parar lá dentro, e para sair os caminhões quase tombam lá dentro. Tão ruim que está aquela valeta. Eu já pedi um monte de vezes, só que aí o Adriano do interior falou que ele não tem manilha. Já passei para o prefeito semana passada, na segunda-feira, e até hoje nada foi resolvido. Também procurei, aí o Adriano me passou que ele não tinha manilha, aí ele falou assim que a secretaria, o dos urbanos, tinha as manilhas. Pedi ao secretário Lindomar, que ele falou que ele vai ceder as manilhas agora também para resolver aquele problema ali também. Vamos esperar, porque ali é uma emergência também que tem que ser resolvida com urgência. Muito obrigado e uma boa noite. Convido o próximo vereador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva. Desculpa, é Ivone Shriva, porque na hora de se inscrever aqui, aí foi... inverteu a ordem aqui. Uma boa noite a todos aqui presentes, os funcionários da Câmara, os funcionários da Secretaria, junto com a secretária Neucelina, os colegas vereadores. Dizer que ontem foi uma missão bem diferente, mas bem tranquila, porque quando nos debatemos e entramos em alguma etapa diferente de nossas vidas, precisamos lutar, né? E da minha parte, eu lutei todos os dias
a pré-campanha, a campanha, fiz toda a minha parte que eu poderia fazer. E andei com pessoas muito boas do meu lado, que cederam de seu dia, que tiraram seu tempo voluntariamente para me acompanhar aos finais de semana, porque durante a semana eu era vereadora, isso na pré-campanha. Durante a campanha, para a mulher é muito difícil, né? Quem é mulher sabe. Pois tenho 2 filhos, a gente precisa deixar os filhos, a gente precisa deixar a casa, tem que deixar os pais, o marido, e está na estrada, e normalmente com outros homens, porque são poucas as mulheres que entram na política e ajudam e querem estar na política. E por isso eu quero agradecer aqui, do fundo do meu coração. Faltou 2 votos para 4.000 votos. Fiquei muito feliz. Claro que todo mundo entra para ganhar. Sou uma pessoa muito positiva, porém, não sou de fazer promessas, não sou de colocar coisas no papel, coisas de prometer às pessoas. Nosso povo ainda acredita muito em promessas. Então, eu não sou de prometer, eu não consigo prometer nada, porque na Bíblia está escrito, prometa se você conseguir cumprir. Então, eu trabalho, né? E aí as pessoas ficam decepcionadas muitas vezes com a gente, porque eles querem ouvir promessas. O povo está acostumado com ouvir promessas. O que vai fazer? Então, eu estou muito feliz que a Dilcia Espíndola ganhou, tá? Merecido, tá? Todo mundo quem ganha porque merece, né? Merece ser eleito. E espero que tudo que ele tenha colocado como meta, tudo que ele tenha prometido na parte da segurança para o nosso município, tudo que está registrado, que ele cumpra. Eu estarei aqui para ajudar a fiscalizar isso. Como é bom ser honesto, sincero em tudo que fazemos. Não precisei de pedir dinheiro a ninguém para fazer campanha. Usei somente o dinheiro da minha campanha. E o meu salário de vereadora. E deixar bem claro agora, porque usaram muita politicagem, infelizmente ao meu nome, em São João do Garrafão, né, o nosso executivo, pessoas que trabalham, que as coisas não estavam saindo em São João do Garrafão por causa da minha pessoa, porque eu estava barrando as coisas. Mentira, gente. Quem que vai querer barrar alguma coisa para o seu lugar? Então, dizer, agora, os projetos de cargos comissionados já foram aprovados, mesmo eu sendo contra do jeito que estava aqui, fui contra, tá? Não tem mais desculpa, tá? Espero que saia agora as coisas, porque o deputado que eles apoiavam ganhou, e esse deputado corre atrás do que a gente precisa lá, que é um SAMU, que nós estamos perdendo vidas em muitos acidentes lá. Nós precisamos de atendimento de saúde 24 horas lá em Garrafão. Nós moramos num lugar muito longe de todas as cidades. Para nós é a mesma distância aí para Afonso Cláudio, Venda Nova e Domingos Martins e Santa Maria. Então, muitas vezes estamos lá, temos que deixar as pessoas presas nas ferragens num acidente, porque o SAMU demora 40 minutos a chegar. Até ali a pessoa já morreu. Então, estamos perdendo vidas, e essa seria uma das minhas bandeiras. Então, que esse deputado que ganhou, que é o deputado do município, que ele se doe também por essas causas do nosso pessoal do interior. Estaremos enviando. E também dizer ao nosso executivo aqui, se os projetos para o interior, Caramuru e São João do Garrafão não sair, as comunidades vão começar a aparecer aqui no plenário e vão começar a bater panela da frente da prefeitura. Essa é uma palavra que eu deixei bem clara, que eu vou correr, vou continuar lutando pelo meu povo, pelo nosso povo. E eu estou aqui para isso. Tá? Então, dizer... tem gente que colocou uma frase, só entra quem tem as manhas, realmente. Só entra quem tem as manhas da política de promessas, de uma política que as pessoas estão acostumadas. A política, todo mundo deveria estudar a política, o que é uma política.
né? Aí todo mundo deveria entender, acompanhar as sessões, acompanhar tudo. Então, muito obrigada a cada um que votou em mim. Estou aqui de coração tranquila, tá? Feliz, porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não me deu essa oportunidade agora, porque não é para ser. E eu tenho agora uma família para cuidar e cuidar deles, porque eu abandonei eles durante 45 dias. Então, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a presença do Miguel, dos bombeiros voluntários. Muito obrigado por estar aqui presente. Convido o próximo orador inscrito na tribuna, no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Omar Francisco Tom, em nome do colega vereador Adair Lurta. Cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes e vereadoras. Em nome da servidora pública do Legislativo Municipal, Lu, eu cumprimento todos os servidores do Legislativo, em nome da colega secretária Neucelina Espíndola, eu cumprimento os demais servidores do Executivo Municipal. Senhoras e senhores, é bíblico também que nenhuma autoridade é constituída se não for da vontade de Deus. Vou abrir minha fala com essas pequenas palavras bíblicas, dando os parabéns aqui a todos aqueles que concorreram às eleições de deputados estaduais aqui do nosso município, Omar Francisco Tom, Ivone Chilive Guilherme, Nelson Misting, pastor Rodrigo, me perdoe, eu não me recordo o sobrenome do pastor Rodrigo, e Adilson Espíndola, eleito deputado pela segunda vez no município de Santa Maria de Jetibá, dentre outros tantos que concorreram aos cargos. Ao deputado santamariense Adilson Espíndola, meus parabéns. A população está de olho se o que o representante deles está fazendo de fato ou se está jogando conversas ao vento sem nenhuma responsabilidade. Também gostaria aqui de deixar com muito carinho os parabéns à deputada estadual Janete de Sá, eleita pelo 5º ou 6º mandato, se eu não me recordo, 6º mandato, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, a ela, o nosso parabéns, essa que já ajudou e ajuda muito ainda o nosso município, assim como o nosso deputado estadual Adilson Espíndola. Senhoras e senhores, há meio a tantas falas, algumas delas de medo, por causa das eleições ontem, graças a Deus, ocorreu da melhor forma possível, Joel Ponte. Eleição tranquila, pacata, diga-se de passagem. E se tem uma coisa que jamais pode ser questionado, é o direito do voto de ninguém. Tanto que, para isso, doutor Lismil, a pessoa vai na urna sozinho votar e escolher em quem vai votar. Não se questiona um único direito que o cidadão tem, que é de ir lá, escolher o seu candidato, escolher as propostas e acreditar nelas e votar. O que não vai adiantar é ficar em casa achando que, se eu não votar, eu não tenho nada a ver com isso, vai pagar as consequências da mesma forma. Se você ir lá, usar o seu direito de cidadão, escolher o seu candidato e votar, você vai ter, além de outras coisas, o direito e o dever de cobrar dele. As mídias sociais estão aí, gente. Políticos, fiquem de olhos abertos, porque a população, no dia de ontem, deixou de fora aquelas pessoas que tentavam enganar o povo o tempo todo com palavras bonitas, frases feitas e montadas, falando aquilo que a população, às vezes, quer ouvir, e não aquilo que a população precisa de ouvir. Nem tudo pode. Quem me dera eu, ou quem me dera nós. Ou não, temos leis aí, precisa ser cumpridas, diga-se de passagem. Prefeitos têm seus
planos de governos, e nós aqui precisamos acompanhar de perto se está sendo cumprido ou não. Então, a todos aqueles que concorreram às eleições estaduais, federais, os meus sinceros parabéns. Aqueles que foram eleitos pelo povo para os seus próximos anos, 2 vezes parabéns pela coragem de concorrer mais uma vez ao cargo, e se foi eleito é porque a população assim entendeu que precisava manter essa pessoa trabalhando em prol do povo. Sendo assim, gostaria aqui, presidente, só para encerrar minha fala, parabenizar aqui a todos aqueles também que trabalharam para essas pessoas, a todos aqueles funcionários. Não se faz campanha sozinho, não tem como fazer campanha sozinho. Então, essas pessoas tiveram os seus cabos eleitorais, tiveram aquelas pessoas que correram atrás. O presidente teve aqui o Jovino, que saiu, foi trabalhar. A Ivone teve outras pessoas que ajudaram ela, que eu não me recordo o nome de todos. A Dilce teve aquelas pessoas que ajudaram ele aqui no município. Janete teve aquelas pessoas que ajudaram. Todos vocês que trabalharam na campanha eleitoral de seus respectivos candidatos, muito obrigado e boa noite a todos. Eu faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir os trabalhos da mesa. Quero aqui cumprimentar a vice-presidente, Ivone Schrive Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário, Luciano Alves da Silva, cumprimentar aqui a secretária presente, os voluntários, funcionários dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas, os vereadores e vereadoras. Quero aqui, primeiramente, hoje entrou um projeto aí do reajuste da perca salarial, a inflação nessa casa. Vim discutindo isso há muito tempo e a gente conseguiu hoje botar esse projeto para ser lido aqui. Porque olha como é que está a situação nos supermercados, como é que está a inflação, aí todo dia subindo as coisas, então a gente tem que chegar na posição de dar esse reajuste para o nosso funcionário dessa casa. Quero também aqui muito agradecer 2.423 votos que eu tive, parabenizar as pessoas que participaram junto comigo, que trabalharam na minha campanha. Eu tive uma campanha tranquila, trabalhei para poder estar aí disputando uma vaga como deputado estadual, mas estou de cabeça erguida. Eu participei desse pleito e quero agradecer muito também aquelas pessoas que votaram no meu candidato a deputado federal, Marco Vicente, que é uma pessoa que trouxe muito recurso para Santa Maria. Não é promessas, é realidade, que tem ruas e mais ruas calçando hoje através daquela pessoa que é o Marco Vicente. Então eu queria aqui deixar isso registrado. É muito triste ver a situação que aconteceu em Santa Maria de Jetibá, um deputado, ex-deputado Marco Vicente e secretário do governo do estado, que trouxe tanto recurso para Santa Maria, e nosso executivo não fazendo campanha com um deputado desse. É ficar triste, mas cada um tem seu direito de escolher seu candidato, mas foi uma pessoa que eu tenho comigo como amigo e como pessoa que é trabalhador. E não é de promessas, é de realidade. Então eu vejo assim que nós hoje fiquemos no nosso município, em Santa Maria, essa situação com o nosso amigo Marco Vicente, que foi um descaso com ele. Então eu queria aqui deixar isso registrado, que eu não parei não, Luciano. Eu não parei na política ainda não. Eu entrei na política para disputar. E venho à disputa novamente. Eu não vou parar da política, porque eu adoro a política. Eu tenho no meu sistema que eu sou político.
Eu deixei várias coisas minhas que eu trabalhava, mas me dediquei à política. E eu venho na política novamente em 2024. Se Deus quiser, eu estiver vivo. Que eu não vou deixar isso tão fácil assim, não. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 57/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 57/2022, que altera a lei número 2.251, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a criação de concessão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Tietibá e de outros providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Com o advento de lei municipal número 2.237/2019, que dispõe sobre o procedimento de regularização fundiária urbano, denominado Regularizar Santa Maria, e de outras providências, houve substância aumento de demanda voltados para esse procedimento. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schroeder. Relator Joel Pona. Membro Joélio Abel. Todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 57/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 57/2022, que altera a lei número 2.251, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a criação de comissão e regularização fundiária no município de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que o servidor auxiliará na identificação de núcleos urbanos irregulares, com vistas a promover a prestação de serviço público e eficiente e voltado para o bem-estar da coletividade. Sendo assim, após devida análise, não havendo irregularidades, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Valdivino Mansky. Favorável. Relator Joélio Abel. Favorável. Membro Valdemiro Jonas, também favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Dias, para a leitura do parecer ao projeto de lei 57/2022. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 57/2022, que altera a lei número 2.251, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a criação de comissão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Tietibá, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Conforme consta na mensagem, sugeriu a necessidade de inclusão de um agente fiscal vinculado à Secretaria de Obras e Infraestrutura, com o intuito de monitorar e mapear áreas embarcadas ou passíveis de irregularidade no tocante a loteamento. Diante disso, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação em plenário, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Dias, favorável. Membro Cloelvis Brown, favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 58/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto complementar número 58/2022, define faixas marginais das cursos d'água localizado na área urbana consolidado no município de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo.
em conformidade com a disposição do artigo 1º, inciso 1 da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012 e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A presente proposta legislativa parece, além de regulamentar a legislação a nível municipal, tendo contom de trazer elementos de segurança jurídica, regulamentando as situações de ocupações das áreas urbanas consolidadas, desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schroeder, patriota, favorável. Relator Joel Ponat, PSB, favorável. Membro Joélio Abel, PTB, favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jás, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 58/2022. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número complementar número 58/2022. Define faixas marginais dos cursos da água localizada nas áreas urbanas consolidadas do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, em conformidade com as disposições no artigo inciso 10, primeiro, da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Pela mensagem, o chefe do Executivo esclarece a necessidade de estabelecer as áreas de preservação permanente às faixas marginais dos cursos da água deste à borda da calha do leito regular e metragem de 5,0 metros ou alinhando dos lotes vizinhos quando já estiverem construídos. Diante disto e de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jás, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schroeder, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 58/2022. De Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei complementar número 58/2022 define faixas marginais dos cursos d'água localizadas nas áreas urbanas consolidadas no município de Santa Maria de Jetibá, em conformidade com a disposição do artigo 10, inciso 1º da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012, e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e, como consta na mensagem, a proposta apresentada fora devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, preenchendo assim o requisito estabelecido no artigo 4º, inciso 10º do Código Florestal. Assim, diante dos fatos, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente, Selene Jás, PSB, favorável. Relator, Rogério Schroeder, patriota, favorável. Membro, Teodoro Hammer, PSD, favorável. Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneça a comissão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei 61/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Nos termos
da mensagem apresentada pelo Poder Executivo, trata-se de propositura que tem em finalidade a abertura de crédito necessário para ajuste orçamentário, visando garantir o pagamento de folha de pagamentos do pessoal da educação, transporte escolar, construção dos Centro Cultural Esportivo, repasse da APAI e combustível para a Secretaria do Interior. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schroeder, relator Joel Pona, membro Joélio Abel, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 12.137.253,25. Dessa forma, não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente Valdivino Mansco, favorável. Relator Joélio Abel, favorável. E membro Valdemiro Jonas, também favorável. Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shiva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e tal procedimento é necessário para a suplementação da folha de pessoal da educação, transporte escolar, construção do Centro Cultural Esportivo, repasse para a PAI e combustível para a Secretaria do Interior, no orçamento vigente conforme classificação no projeto de lei. Neste sentido, o projeto, sob análise, atende às exigências legais, informando a nova dotação que está sendo criada, bem como indicando quais recursos serão utilizados para cobrir essa nova dotação. Anulação parcial de dotações e previsão de excesso de arrecadação, conforme artigo 2º e 3º da propositura. Assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Selene Jastos, presidente, favorável. Ivone Shiva Guilherme, relatora, favorável. Luciano Alves da Silva, membro, favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A legislação prevê que a abertura dos créditos suplementares especiais dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Assim, análise encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jastos, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansco, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Câmara Santa Maria de Jetibá.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de orçamento vigente de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que a proposta é instruída com o projeto de lei com sua respectiva mensagem e teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Quanto ao mérito do projeto, cada vereador analisou e manifestou conforme abaixo, transcrito diante de exposto, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente Luciana Alves da Silva, favorável. Relator Valdevino Manso, favorável. Membro Joel Pona, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto sob análise atende às exigências legais, informando a nova dotação que está sendo criada, bem como indicado quais recursos serão utilizados para cobrir as nova dotação, anulação parcial de dotações e previsão de excesso de arrecadação, conforme artigo 2 e 3 da propositura, assim encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente Elimar Vesper, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joelio Abre, favorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Cheda, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 61/2022. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 61/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que a propositura em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Sendo assim, manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de setembro de 2022. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Rogério Xereda, Patriota, favorável. Membro, Teodoro Hammer, PSD, favorável. Em discussão, quero cumprimentar os vereadores, vereadoras aqui presentes, as pessoas aqui presentes e demais nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Esse projeto foi lido semana passada e a gente botou ele em pauta hoje porque são um remanejamento de 12.137.253,25. Isso é das secretarias, tem várias secretarias que tem que ser passado esse recurso, porque principalmente a educação, Secretaria de Educação, senão não vai conseguir pagar os professores. E também aqui tem recurso papai, que está aqui junto nesse remanejamento. Então, eu quero parabenizar vereadores, agradecer a vocês que deram o parecer hoje favorável para esse projeto ser aprovado, porque senão ia ficar sem receber os professores e talvez até o transporte da PAI ia parar. Então, eu quero agradecer vocês muito. Conversei com vocês, analisaram e botaram esse projeto em votação. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as indicações 94 e 95/2022. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 19/2022,
requer a convocação dos secretários de Obras e Infraestrutura, senhor Paulo Emílio Anholz, para esclarecimentos sobre a ponte entre Rio Bonito e Santa Leopoldina, da autoria do vereador Rogério Schreda. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 20/2022, que requer a convocação do secretário de Obras e Infraestrutura, senhor Paulo Emílio Anholz, para apresentar um levantamento das obras em exercício de pavimentação e andamento dos mesmos, de autoria da vereadora Ivone Shriva Guilherme. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Nós temos 2 vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido a primeira vereadora Ivone Shriva Guilherme. Novamente, uma boa noite. Só acrescentar na minha fala, hoje eu acabei esquecendo, a doutora Soraya Manato, né, que me deu tanta força na campanha e ela não conseguiu entrar, né? E é uma perca muito grande para nós aqui em Santa Maria, porque ela é da área da saúde, ela sempre ajudava muito, né? Inclusive tem uma verba para estar entrando agora, né, para a PAI, que são 800 mil e 500 mil para o hospital. Então, assim, ela e o Manato eu conheci agora, né, na minha pré-campanha, e dizer, né, todos que votaram nela também, dizer obrigada, mas Deus sabe também de todas as coisas. E tive muito questionamento sobre a questão dos agentes de saúde, pessoal. Eles tiveram eles estão tendo aumento do jeito que veio, do federal, porém o reajuste não veio, né? O retroativo não veio, né? Então, eles ligaram para o RH e o RH falou que não tem previsão de quando vão pagar os nossos agentes de saúde e agentes de endemias, né? Mas não falaram ainda, porque veio outro e não falaram que não tem previsão. Então, eu estou falando o que eu recebi, tá bom? Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 10 de outubro de 2017. 10 de outubro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrado.